Imagine se eu lhe revelasse que, na visão profunda de Santa Teresa de Ávila, existem criaturas específicas que um cristão jamais deveria abrigar sob o seu teto, pois a simples presença delas tem o poder de alterar a atmosfera espiritual da casa, atrair influências indesejadas, ou até mesmo perturbar a paz interior daqueles que ali habitam. A maioria das pessoas acredita que ter animais em casa é apenas uma questão de companhia, estética ou utilidade. Antes de prosseguirmos, peço que se inscreva no canal, deixe seu gostei e ative as notificações para não perder nunca nenhum dos ensinamentos do Espírito Santo. Alguns os escolhem por moda, outros por tradição familiar e outros apenas por gosto pessoal. Mas Santa Teresa enxergava muito além do visível. Para ela, o mundo espiritual reflete-se também nos símbolos, nos comportamentos e nas presenças que cercam a família. E certos animais, devido à sua natureza, ao seu significado intrínseco ou à sua energia espiritual, não deveriam coexistir no espaço onde se reza, onde se descansa, onde se ama. Ela dizia que o lar é um pequeno mosteiro. O que entra nele influencia a alma. E ela afirmava que, assim como existem animais que trazem paz, humildade, serenidade e harmonia, existem também outros que, sem má intenção, sem culpa e sem possuírem um espírito maligno próprio, podem transmitir uma profunda inquietação espiritual. Santa Teresa nunca falava por superstição. Para ela, os símbolos eram realidades concretas, e a presença de certos animais no lar não era algo trivial. Era um sinal, um reflexo de atitudes, energias e atmosferas que poderiam afetar o estado interior. Ela dizia que há presenças que perturbam a oração, e contava que, desde a infância, observava como alguns animais em certas casas geravam nervosismo, discussões, tensão e falta de paz interior. Não porque os animais fossem maus, ela jamais pensaria isso, mas porque a presença deles refletia um tipo de energia contrária ao recolhimento cristão. Santa Teresa falou de 7 animais específicos. 7 que, segundo ela, um cristão não deve ter em casa porque representam inquietação, tentação, desordem, orgulho, arrogância, agressividade ou confusão espiritual. Para a santa, o lar deveria ser um espaço protegido, um lugar onde a alma pudesse respirar, onde a oração não fosse interrompida, onde a paz reinasse. Por isso, ela alertava com firmeza: nem todo animal é para todo lar. E acrescentava que muitos cristãos sofrem de inquietação, ansiedade ou perturbação sem saber o porquê, e que, em alguns casos, a raiz estava na presença simbólica dessas criaturas. Ela afirmava: a alma percebe o que a mente ignora, e isso a levou a refletir por anos sobre os animais que afetam a vida espiritual sem que os vivos percebam. Não porque sejam maus, mas porque o simbolismo ou a natureza deles entra em choque com a atmosfera cristã do lar. Santa Teresa contava que, em vários mosteiros, a presença de certos animais era evitada porque atrapalhavam a oração das irmãs. Não era superstição, era experiência. Algumas criaturas despertavam desassossego interior. Outras geravam distração. Outras atraíam atitudes espiritualmente perigosas. Ela dizia: deve-se discernir o que perturba a paz. E o lar cristão, para a santa, deveria ser considerado um espaço sagrado, um pequeno templo diário, um lugar onde a presença de Cristo fosse sentida em cada canto. Portanto, a escolha do que viveria dentro dele não poderia ser tomada de ânimo leve. Santa Teresa falava especialmente de animais que abundam em certas regiões, que algumas famílias adotam sem pensar, e que muitos cristãos mantêm por perto sem saber que, espiritualmente, podem gerar uma atmosfera pesada. Ela explicava: não é o animal em si, mas o que ele representa. Alguns desses animais simbolizam confusão espiritual. Outros representam orgulho. Outros são imagens do engano. Outros trazem consigo uma atmosfera de inquietação que, segundo a santa, é incompatível com a serenidade cristã. Ela afirmava que a alma se alimenta de símbolos, e quando o lar está cercado por símbolos inadequados, a vida espiritual enfraquece pouco a pouco.
Santa Teresa via isso constantemente. Famílias que não entendiam por que a casa era um lugar de tensão, por que não conseguiam dormir, por que não conseguiam rezar, por que sentiam perturbação sem causa aparente. Ela dizia que o espiritual se manifesta no cotidiano, e os animais, como parte do dia a dia, também participam dessa realidade. Santa Teresa insistia que o cristão deve escolher cuidadosamente o que permite entrar em sua casa, não apenas pessoas, objetos ou imagens, mas também animais, porque eles, sem saber, podem influenciar a alma. Ela alertava: não permitais em vossa casa o que perturba a luz. E afirmava que, se um cristão deseja um lar cheio de paz, deve saber discernir e evitar certos animais cuja presença, segundo a tradição cristã e a sua experiência interior, nunca deveria coexistir num lar com fé. O mais chocante é que Santa Teresa dizia que algumas dessas criaturas podem até afetar o sono, o descanso, a harmonia familiar e a oração silenciosa. Ela afirmava que certas presenças agitam a alma, e é por isso que o seu aviso era claro. Existem 7 animais, 7 presenças específicas que nunca deveriam fazer parte do lar cristão. Embora muitas pessoas desconheçam isso, o mais surpreendente é que o primeiro deles é um que muitos consideram inocente, belo e até portador de sorte, mas que para Santa Teresa representava uma profunda inquietação espiritual. O primeiro animal que um cristão nunca deve ter em casa é o pavão. À primeira vista, pode parecer surpreendente. Muitas pessoas consideram o pavão um animal majestoso, exótico e belo. A sua plumagem é admirada mundialmente. As suas cores hipnotizam. A sua presença parece elegante e nobre. Em algumas culturas, é até visto como um símbolo de beleza ou boa sorte. Mas para Santa Teresa, o pavão não era um belo ornamento, nem um animal curioso. Era um símbolo perigoso para a alma, uma presença que pode introduzir no lar uma energia espiritual contrária à humildade cristã. Ela dizia que o pavão é a imagem viva da vaidade, e explicava que a sua presença no lar não só distrai, mas desperta, sem que a pessoa perceba, um espírito de orgulho, competição, ostentação e necessidade de ser visto, não porque o animal seja culpado, mas pela carga simbólica que carrega desde a antiguidade e pelo efeito espiritual que exerce sobre o coração humano. Santa Teresa afirmava que no pavão tudo é aparência transbordante, postura altiva, plumagem exagerada, cores brilhantes, exibição teatral. E ela dizia que essa presença dentro de casa pode alterar sutil, mas profundamente a atmosfera espiritual. Ela explicava: o pavão recorda à alma o que ela deve esquecer, o desejo de brilhar. Para a santa, o lar cristão deve ser um espaço onde reine a humildade, onde a alma se pacifique, onde o espírito se curve diante de Deus, mas o pavão, com a sua constante afirmação visual de beleza e poder, introduz uma vibração que empurra para o oposto: fantasia, ego, autoexaltação. Santa Teresa explicava que o problema não é o animal em si. Deus criou o belo, mas o que ele representa no coração humano: orgulho, arrogância, exibição, exagero, vaidade espiritual. Ela dizia: a alma que olha demasiado para si mesma perde Deus. E afirmava que a presença simbólica do pavão no lar pode fomentar exatamente isso: o desejo de ser admirado, de ser o centro, de se destacar excessivamente, de viver para fora e não para dentro. Santa Teresa contava que, antes de entrar para o convento, observou em vários lares de famílias abastadas que possuíam pavões, e dizia que, em muitas dessas casas, havia uma atmosfera de competição, falta de humildade, tensões e um desejo constante de aparecer diante dos outros. Ela afirmava: onde reina a aparência, a paz esconde-se. E explicava que o pavão, por mais belo que pareça, é um lembrete vivo desse espírito de aparência. É um símbolo que convida continuamente a olhar para a superfície, não para a profundidade. Santa Teresa dizia que, mesmo nos mosteiros, qualquer imagem ou símbolo do pavão era sempre evitado porque era considerado uma recordação do orgulho mundano. Bordados com a sua figura,
Esculturas ou tecidos decorados com as suas penas não eram permitidos, muito menos tê-lo vivo. Ela dizia que a alma é formada pelo que olha todos os dias. E se o que ela olha é um símbolo de vaidade, a alma começa a atingir-se desse desejo de ser vista, não de ser amada, mas de ser admirada, não de servir, mas de se destacar. Santa Teresa explicava que a presença do pavão num lar cristão pode esfriar a espiritualidade de quem lá vive. Não porque o animal cause dano físico, mas porque desperta uma inclinação interior que afasta a alma da humildade. Ela afirmava: o pavão recorda-nos que o mundo aplaude o exterior. Deus olha para o interior, e o cristão deve aprender a olhar com os olhos de Deus. Mas a santa também alertava para algo ainda mais profundo. O pavão é um animal que gera inquietação espiritual. Ele não representa apenas a vaidade, mas também a necessidade constante de brilhar, de chamar a atenção e de se fazer notar. Ela dizia: o pavão traz para casa o espírito de exibicionismo. Esse espírito, segundo a santa, enfraquece a vida espiritual da família. Não nutre a oração. Não permite a serenidade. Não convida ao silêncio interior. Introduz uma vibração perturbadora. Ela contava que, num lar onde teve contato com um, percebeu uma sensação de desordem interior, de uma alma dispersa, de um coração que não se recolhe facilmente. Ela dizia que o ruído da vaidade não permite a oração. E embora o pavão não faça barulho físico constante, a sua presença visual é um ruído espiritual permanente. Santa Teresa também apontou algo interessante. Em muitas culturas, o pavão era usado para atrair admiração pública. Era um símbolo de status. E ela dizia que introduzir um símbolo de status no lar cristão pode contaminar a humildade necessária para viver a fé autenticamente. Ela afirmava que o que convida a ser admirado convida a esquecer Deus, e explicava que, sem se dar conta, quem convive com tal animal pode começar a valorizar mais a aparência do que a verdade interior. A mensagem espiritual do pavão é simples, mas perigosa. Olhe para mim, admire-me, eu brilho mais que você. Santa Teresa dizia que isso expresso diariamente no lar é veneno para a alma que busca crescer em humildade. Ela dizia que o coração se torna um espelho de orgulho. Por isso insistia fortemente: o cristão deve retirar do seu lar o que alimenta a soberba. E concluía que o pavão, devido ao seu simbolismo, à sua presença e ao seu efeito no coração humano, é um dos animais que um cristão jamais deveria ter em casa. O segundo animal que um cristão nunca deve ter em casa, segundo Santa Teresa, é a cobra, mesmo que seja doméstica, pequena, num terrário ou aparentemente inofensiva. Para a santa, a cobra não era apenas mais um animal na criação, mas um dos símbolos espirituais mais carregados, perigosos e delicados para a alma. Não porque o animal tenha maldade própria. Deus não cria nada mal. Mas porque a cobra, desde o início da história da fé, representa uma realidade espiritual que nunca deveria coexistir no lar cristão. Ela dizia: a cobra é símbolo do engano, e o engano perturba a casa. Santa Teresa explicava que, em toda a tradição bíblica, espiritual, mística e eclesial, a cobra foi associada à confusão espiritual, tentação, engano e distorção da verdade. É a imagem da palavra enganosa, do pensamento oculto, da intenção distorcida. Ela afirmava: o lar cristão deve guardar a clareza. A cobra recorda a sombra. Para Santa Teresa, o simbólico tem peso real no espírito. Não é superstição, é percepção interior. E a cobra, devido à sua figura, ao seu modo de mover-se, ao seu olhar fixo, à sua natureza silenciosa e à sua história espiritual, representa o que um lar de fé deve evitar a todo custo: a presença do engano. Ela dizia: a cobra não faz barulho, a tentação também não faz barulho. Santa Teresa contava que, em muitos lares onde viveu antes do convento, a presença de uma cobra, mesmo em terrários ou como animal exótico, acabava por gerar nas pessoas uma inquietação interior difícil de explicar. Não medo, mas uma sensação de vigilância espiritual, tensão constante, desconfiança ou pensamentos repetitivos.
Ela explicava que a cobra afeta a alma sutilmente. Não perturba a carne, mas o coração. E relatava que, muitas vezes, quando um lar tem uma cobra, mesmo que presa, a atmosfera espiritual torna-se estranha. A irritabilidade aumenta. A atenção foca-se em detalhes sem importância. A oração enfraquece. A paz interior é cortada sem causa aparente. Santa Teresa dizia: a cobra divide a atenção da alma, e o cristão precisa de atenção unificada em Deus. Ela acrescentava que, simbolicamente, a cobra é uma representação da suspeita, vigilância, desconfiança. Quando ela está presente, o lar não descansa espiritualmente. Embora ninguém o diga, todos sentem um alerta interno, uma vigilância silenciosa que perturba. Ela afirmava: a suspeita é a inimiga da oração. E a cobra, como símbolo, evoca essa energia espiritual. Santa Teresa falava de algo ainda mais profundo. A cobra representa a palavra distorcida, o discurso confuso, a tentação que se veste de razão. Por isso ela dizia: quem convive com cobras, convive com símbolos de mentira. E explicava que o lar cristão precisa de símbolos que fortaleçam a verdade, não a distorção. Ela relatava que, numa visão interior, percebeu como uma alma sofria confusão e tentação num lar onde cobras coexistiam como animais de estimação. Não porque o animal fizesse algum mal, mas porque o símbolo que representava gerava um ambiente espiritual instável. Ela dizia: a alma expõe-se ao que simboliza, e a cobra simboliza o que o cristianismo combateu desde o princípio: a mentira que divide. Santa Teresa insistia que o lar deve ser um espaço onde a paz reina, onde a oração encontra lugar, onde o coração se abre à luz. Mas a cobra, com o seu simbolismo espiritual, lembra constantemente a presença da tentação. Ela dizia que o inimigo tentou com a aparência. A cobra é a aparência do inimigo. E embora o animal não tenha culpa, a imagem que evoca pode perturbar a alma. Santa Teresa explicava que há criaturas que atraem serenidade, como a pomba, o cordeiro, o cão, o gato humilde, o canário, e há criaturas que atraem tensão interior. Para ela, a cobra pertence claramente a este segundo tipo. A santa afirmava: a cobra não parece um animal, parece uma pergunta inquietante, uma pergunta que não se cala, uma pergunta que perturba, e essa sensação, mesmo que subconsciente, afeta a vida espiritual do lar. Ela dizia: a alma percebe o símbolo antes que o corpo o faça. Por isso insistia que a presença deste animal, por mais que esteja num terrário e não apresente perigo físico, introduz uma atmosfera que se opõe à clareza espiritual do cristianismo. Santa Teresa ia ainda mais longe. A cobra traz memória espiritual antiga, a memória da queda, do engano primordial, da ruptura, da confusão, e o lar cristão é chamado a ser um espaço de restauração, não de lembrança dessa ruptura. Ela concluía: não convivais com o que recorda à alma a sua ferida, e alertava que a cobra, como símbolo, nunca deveria estar numa casa onde se busca a paz, a oração e a presença de Deus. Ela dizia que o cristão deve ter em casa o que eleva, não o que confunde. Por isso aconselhava evitar a convivência com cobras, mesmo que sejam pequenas, exóticas, inofensivas ou consideradas animais de estimação modernos. Santa Teresa afirmava: a alma precisa de clareza, não de sombra, e a cobra é sombra em forma de criatura. O terceiro animal que um cristão nunca deve ter em casa, segundo a santa, é o corvo. E aqui acontece algo incrível. Muitos não imaginam que este animal possa ter um impacto espiritual tão profundo. Às vezes aparece em jardins, pátios, quintas. Outras vezes é adotado por curiosidade, mantido em grandes gaiolas ou alimentado como se fosse um animal exótico. Para alguns, é simplesmente uma ave inteligente. Para outros, um símbolo de liberdade. Mas para Santa Teresa, o corvo era uma das presenças mais perturbadoras no lar cristão. Ela dizia: o corvo carrega a sombra consigo,
e a sombra desassossega a alma. Não é que o corvo seja mau. Deus não cria o mal, mas o seu simbolismo espiritual, a sua história bíblica e o seu comportamento natural tornam-no um animal incompatível com a paz do lar. Santa Teresa explicava que o corvo é marcado, desde as Escrituras, como símbolo de desolação, abandono, confusão e tristeza espiritual. É a ave que na Bíblia aparece em momentos em que a presença de Deus está oculta ou a terra permanece em silêncio após o julgamento. Ela dizia: o corvo anuncia a ausência. E num lar cristão, a ausência espiritual é a pior atmosfera possível. Santa Teresa contava que o corvo, devido à sua natureza, transmite uma vibração de inquietação interior. A sua presença gera um silêncio tenso, uma atmosfera pesada, um ar de algo que não encontra totalmente a luz. Ela afirmava: o corvo rouba a luz do pensamento. E relatava que, mesmo a um nível simbólico, o corvo representa a dúvida amarga, o pensamento escuro, a inquietação constante, a tristeza profunda, a memória de feridas passadas. Não porque o corvo seja culpado, mas porque a sua figura, o seu som, o seu comportamento e a sua história espiritual trazem para o lar uma energia que pesa. Santa Teresa dizia: a alma desassossega-se onde há memória de morte. E explicava que o corvo, pela sua natureza necrófaga, evoca constantemente a decadência, a perda, a deterioração. É um animal que vive perto do que se decompõe, que ronda espaços de morte, que se alimenta onde outros fogem. Ela afirmava: o corvo recorda-nos o que o coração quer esquecer, e num lar cristão, onde a alma busca luz, esperança e vida, esse lembrete constante cria uma tensão espiritual que não pode ser ignorada. Santa Teresa contava que numa ocasião, numa quinta perto de onde vivia antes do convento, uma família tinha domesticado corvos. Alimentavam-nos, conviviam com eles, consideravam-nos animais inteligentes e curiosos. Mas ela percebia uma atmosfera estranha cada vez que entrava lá. Não era medo. Era algo mais profundo. Ela dizia que o espírito ficava em guarda e notava que ninguém naquela casa tinha paz interior profunda. Havia discussões constantes, pensamentos circulares, desânimo inexplicável, noites sem dormir, dificuldade em rezar. Ela explicava que essa atmosfera tinha uma raiz simbólica. O corvo é um animal que espiritualmente atrai a sombra do pensamento. Ela dizia: o corvo chama a inquietação assim como a pomba chama a paz. Para Santa Teresa, essa diferença era abismal. Ela explicava que na tradição cristã, o corvo representa a voz interior que escurece, que perturba, que semeia dúvida. E o lar cristão precisa exatamente do oposto. A voz que consola, a luz que guia, a clareza que eleva. Santa Teresa dizia: não convivais com símbolos de tempestade. E o corvo, com a sua figura escura, o seu som áspero e a sua história espiritual, é precisamente isso. Um símbolo de tempestade interior. Ela acrescentava algo ainda mais profundo. O corvo atrai pensamentos pesados. Santa Teresa explicava que, embora o corvo seja um animal real e belo na sua forma natural, a sua presença próxima ao lar torna as pessoas mais propensas a pensamentos negativos, memórias dolorosas, ansiedades noturnas ou melancolia. Não por magia, mas por simbolismo espiritual. Ela afirmava que a alma é sensível a símbolos que respiram escuridão, e o corvo é um dos símbolos mais fortes de escuridão em toda a espiritualidade cristã. Santa Teresa também apontava que o corvo representa a rejeição da voz de Deus. Na história de Noé, o corvo não regressa à arca quando enviado. Dispersa-se, fica perto dos cadáveres, instala-se onde há morte. O corvo não busca a vontade de Deus. Busca o seu próprio caminho. Ela dizia que o corvo ensina a desobediência. E espiritualmente esse simbolismo afeta o lar. Aumenta a rebeldia, a discussão, a impaciência, a falta de docilidade interior. Santa Teresa explicava que um lar cristão deve ser um lugar onde os corações se enternecem, não onde se endurecem. E o corvo simbolicamente endurece. Ela afirmava: o corvo traz secura à alma,
e concluía que a sua presença nunca deveria fazer parte de um lar onde se busca paz, oração e unidade familiar. Ela dizia: onde entra um corvo, a oração torna-se mais pesada. Não porque o animal seja mau, mas porque o seu simbolismo é incompatível com a luz. Por isso, Santa Teresa alertava: o cristão deve encher o seu lar de símbolos que elevam, não de sombras que consomem. O corvo, para ela, era uma sombra viva, e ela afirmava claramente: um lar com corvos perde o perfume da paz. O quarto animal que um cristão não deve ter em casa, ensinava ela, é o macaco. E aqui é onde muitos ficam profundamente surpreendidos. Para alguns, o macaco é engraçado, brincalhão, inteligente, até divertido. Um animal que imita comportamentos humanos, que parece próximo, que desperta simpatia. Há famílias que o adotam como animal de estimação exótico. Outros mantêm-no em grandes casas ou quintas, e outros simplesmente sentem fascínio pelo seu comportamento curioso. Mas para Santa Teresa, o macaco era um símbolo espiritual extremamente delicado. Não pela sua forma ou inteligência, mas por algo muito mais profundo. Representa a imitação vazia, a zombaria do sagrado e a distorção do humano. Ela dizia que há criaturas que imitam sem compreender, e a sua imitação introduz confusão na alma. Para a santa, o macaco era um lembrete espiritual perigoso porque imita gestos humanos sem alma. Repete movimentos sem intenção, copia sem entendimento. E isso, para ela, simbolizava algo muito grave: o humano sem espírito, a aparência sem verdade. Santa Teresa explicava que o lar cristão é um espaço onde a alma aprende a crescer em autenticidade, não em imitação superficial. A vida espiritual exige profundidade, sinceridade, interioridade. Mas o macaco, dizia ela, representa o oposto: movimento sem intenção, barulho sem sentido, repetição sem alma. Ela afirmava: o macaco confunde porque faz o humano sem o ser. E essa confusão, segundo a santa, afeta o lar mais do que muitas pessoas creem. Santa Teresa contava que numa viagem, antes de entrar no convento, conheceu uma família nobre que tinha um pequeno macaco como animal de estimação em casa. Deixavam-no correr, saltar, observar as pessoas, imitar gestos, roubar objetos, fazer travessuras. Todos riam, todos o celebravam, todos o consideravam divertido, mas ela percebia algo que a inquietava profundamente. A alma distraía-se. A atmosfera tornava-se leve, dispersa, vazia. Não por culpa do animal, mas pelo simbolismo que introduzia no lar. Santa Teresa dizia: a imitação sem alma enfraquece a oração. Ela explicava que, quando o símbolo que convive com a família é o de uma criatura que parodia o humano, o coração perde profundidade. Habitua-se ao superficial, ao ruidoso, ao que parece humano, mas não é. Ela afirmava: o macaco é a caricatura do homem, e a caricatura confunde a verdade do coração. E esclarecia que, espiritualmente, a imitação sem propósito era um dos grandes inimigos da vida interior. A verdadeira fé requer autenticidade. O macaco é um símbolo do falso apresentado como verdadeiro. Santa Teresa falava de algo ainda mais profundo. O demônio imita sem criar, e a imitação vazia é a sua sombra. Ela não se referia ao animal como demoníaco. Jamais teria dito isso. Mas ao seu simbolismo. Uma imitação sem alma, uma paródia do humano, uma figura que copia sem espírito. Ela explicava que o cristão deve buscar viver na verdade, na profundidade interior, na identidade autêntica. Mas o macaco simbolicamente alimenta a superficialidade, a zombaria, a paródia, a brincadeira excessiva, a distração constante. Ela dizia: o lar não é um teatro, é um templo. E o macaco, segundo ela, transforma o espaço espiritual num palco onde reina a distração. Santa Teresa relatava que em casas onde viu macacos, percebeu sempre o mesmo: ruído interior, dispersão constante, falta de recolhimento, dificuldade em rezar, discussões leves, atmosfera instável.
Ela dizia que o macaco traz volatilidade e a volatilidade quebra a paz. Não por culpa do animal, mas pela energia simbólica imposta pela sua presença. Santa Teresa acrescentava algo impactante. O macaco desperta a infantilidade da mente, não a inocência da alma. E explicava que muitas pessoas, sem perceber, perdem profundidade espiritual quando convivem com símbolos que ridicularizam o humano. Ela afirmava: a alma precisa de símbolos que elevem, não de caricaturas que distraiam. Segundo a santa, a presença do macaco num lar cristão pode introduzir uma atmosfera onde a zombaria, a piada, a imitação exagerada e a brincadeira excessiva prejudicam o sentido sagrado do lar. Ela explicava: o espírito enfraquece onde reina a leviandade constante. E concluía que ter um macaco em casa introduz simbolicamente uma energia que destrói o silêncio interior e a profundidade espiritual. Ela dizia: não transformeis a vossa casa num palco onde o sagrado é involuntariamente ridicularizado. Por isso alertava: o macaco não deve coexistir com quem busca a paz da alma. E encerrava com uma frase memorável: o lar cristão deve imitar Cristo, não a ficção do mundo. O quinto animal que um cristão jamais deve ter em casa, dizia a santa, é a coruja. E aqui o impacto é enorme, porque para muitos, a coruja é um animal belo, misterioso, nobre. O seu olhar profundo fascina. A sua presença noturna intriga. Alguns consideram-na símbolo de sabedoria, intuição, inteligência. Muitas famílias colocam estatuetas de corujas em casa, pensando que atraem proteção ou boa sorte. Outros mantêm até corujas reais em quintas ou propriedades rurais. Mas para Santa Teresa, a coruja era um símbolo espiritual profundamente perturbador. Ela dizia: a coruja olha para a escuridão e o seu olhar traz sombra consigo. Para a santa, o problema não era o animal em si, que faz parte da criação de Deus, mas o que ele representa espiritualmente desde a antiguidade. Vigilância noturna, mundo oculto, silêncio tenso, observação sem luz, presença de mistério que não eleva, mas perturba. Ela afirmava: a coruja simboliza a noite da alma. E explicava que a sua presença no lar cristão abre uma porta simbólica para o que nunca deveria entrar: escuridão interior, introspecção pesada, a sensação de que algo vigia das sombras. Santa Teresa dizia que a vida espiritual precisa de luz, clareza, transparência. Mas a coruja representa o oposto, o oculto, o que se move na noite, o que observa sem ser visto, o que habita em lugares sem luz. Ela explicava: a alma precisa de clareza, a coruja traz segredo, e esse segredo pesa. Santa Teresa contava que em alguns lares onde viu corujas, fosse como estatuetas, quadros, esculturas ou mesmo animais reais, percebia uma inquietação espiritual difícil de descrever. Uma sensação de presença, vigilância silenciosa, pensamento noturno que não descansa. Ela dizia: a coruja carrega o ambiente, o silêncio torna-se pesado. Para a santa, a coruja não é apenas símbolo da noite, mas também de solidão espiritual. O seu canto grave e profundo ressoa como um eco que lembra a ausência, distância, falta de calor da alma. Ela afirmava: a coruja anuncia frieza, e a frieza interior é inimiga da oração. Santa Teresa explicava que, simbolicamente, a coruja está associada à introspecção escura, pensamento obsessivo, vigilância tensa, tristeza noturna, silêncio que não consola, observação sem amor. Não porque a coruja o cause, mas porque a sua figura representa essas realidades espirituais. Ela dizia: a coruja não olha com ternura, olha como quem examina, e o olhar que examina a alma sem misericórdia fere-a. Santa Teresa relatava que, numa ocasião, visitou um lar onde havia várias estatuetas de corujas. A família que lá vivia sofria de insônia constante, pensamentos circulares, silêncios tensos e uma falta de harmonia difícil de explicar. Para todos era normal. Para Santa Teresa não. Ela explicava: há símbolos que chamam à noite,
e a noite da alma exaure, e a coruja simbolicamente chama essa noite. Santa Teresa ia ainda mais fundo. A coruja representa o conhecimento sem luz, a inteligência sem amor, a razão que observa, mas não abraça, o olhar que vê, mas não consola. Ela dizia: a coruja sabe, mas não ama. E o lar cristão precisa exatamente do oposto. Saber com amor, olhar com misericórdia, observar com compaixão. Santa Teresa afirmava que viver com símbolos de vigilância noturna afeta a paz da alma. A coruja desperta o espírito quando ele deveria descansar. E isso gera espiritualmente perturbação interior, oração inquieta, sono leve, ansiedade noturna, pensamentos repetitivos, sensação de ser observado. Ela dizia: a coruja introduz a dúvida silenciosa, e a dúvida que não se expressa fere mais do que a dúvida falada. Santa Teresa também falava da associação da coruja com práticas antigas não cristãs, adivinhação, mistérios noturnos, presságios, superstições. Não porque o animal seja maligno, mas porque a sua presença evoca mundos que não pertencem à luz de Cristo. Ela afirmava: o cristão deve viver na luz, não na intuição sem Deus. E a coruja representa precisamente essa intuição sem direção divina. Santa Teresa era clara: a coruja traz segredo, o segredo traz confusão. A confusão apaga a oração. Para a santa, o lar cristão deve ser um espaço onde se respira luz em cada canto, onde a alma se sente vista por Deus e não observada por sombras, onde o descanso é espiritual e não tenso. Ela dizia: a coruja é noite sem lua, e acrescentava algo que a sua audiência sentirá no fundo da alma. O lar cristão deve ser alvorada, não uma janela aberta para a escuridão. Por isso ela alertava com força: nenhum símbolo de noite pesada deve habitar a vossa casa. E concluía: um lar com corujas perde calor interior, não porque o animal traga mal, mas porque o símbolo apaga a luz. O sexto animal que um cristão nunca deve ter em casa é o sapo ou a rã. E aqui o impacto é enorme, porque ninguém espera. O sapo parece um animal inofensivo. Muitas crianças adoram. Algumas pessoas mantêm-nos como animais de estimação curiosos. Outros colocam-nos em lagos internos, jardins fechados, terrários decorativos, fontes ou pequenos espaços de água dentro de casa. Mas para Santa Teresa, o sapo não era símbolo de frescura ou natureza. Era um animal profundamente perturbador para a vida espiritual do lar. Ela dizia: o sapo traz ruído à alma, e o ruído apaga a oração. Santa Teresa explicava que, desde a mais antiga tradição cristã, o sapo foi associado a ambientes espirituais escuros, confusão, desordem interior e vibrações que perturbam o sono e a vida interior. Não porque o sapo seja mau, Deus não cria o mal, mas pelo simbolismo espiritual que carrega há séculos. Ela afirmava: o sapo é símbolo da desordem da alma. E explicava que este animal representa o ruído interior, a dispersão, a falta de disciplina espiritual, o pequeno caos constante. Santa Teresa contava que, mesmo em mosteiros situados perto de pântanos ou charcos naturais, as irmãs esforçavam-se para manter os sapos longe, não por medo físico, mas porque a sua presença gerava um tipo de inquietação interior difícil de controlar. Ela dizia: o sapo quebra o silêncio sagrado. E para ela, o silêncio interior é uma das chaves da vida espiritual. Santa Teresa contava que num lar onde viveu antes de entrar no convento, a família tinha colocado um pequeno lago ornamental dentro de casa e mantinha vários sapos pequenos como decoração viva. Todas as tardes, sem falha, a santa percebia uma inquietação interior que não entendia a princípio. Ela explicava que a alma ficava inquieta. A mente saltava de uma ideia para outra. O descanso tornava-se leve. A oração dispersava-se. Ela afirmava: o sapo salta dentro e fora do coração. E esse salto, espiritualmente falando, impede a estabilidade interior que o cristão necessita para viver em paz. Santa Teresa dizia que o sapo simboliza duas coisas extremamente delicadas para a alma: ruído que interrompe e salto que dispersa.
ambos espiritualmente destrutivos, porque a vida espiritual precisa de estabilidade, continuidade, profundidade. O sapo simboliza o oposto, movimento constante sem sentido, interrupção, sobressalto, dispersão. Ela explicava: o sapo representa o que distrai sem destruir, e o que distrai, se não for travado, destrói. Santa Teresa também apontava algo mais profundo. O sapo é símbolo de umidade espiritual, do que não seca, do que não amadurece, do que permanece mole, inseguro, incerto. Ela dizia que a umidade da alma é falta de decisão por Deus, e afirmava que o sapo simbolicamente introduz essa umidade interior, falta de firmeza, humor cambiante, emoção sem guia. Para a santa, isto era gravíssimo. Ela explicava que um lar cristão deve ser um lugar onde a alma se afirma, onde o coração encontra estabilidade, onde a fé ganha forma séria. Mas o sapo simboliza a instabilidade espiritual, a alma que nunca assenta, fé que salta entre dúvidas, vontade que oscila, constância que se perde. Santa Teresa afirmava: o cristão deve caminhar para Deus com firmeza. O sapo é a imagem da inconstância. Ela relatava que num lar onde viu sapos como animais de estimação, a atmosfera era emocionalmente volátil. Discussões repentinas, mudanças de humor abruptas, choro inexplicável, pensamentos fragmentados. Não era culpa do sapo. Era o simbolismo que imprimia naqueles que conviviam com ele. Ela dizia: o sapo atrai o que salta, ideias que não se sustentam, emoções que não assentam, decisões que não amadurecem. Santa Teresa também falava do sapo como símbolo de charco espiritual, lugares onde a água não corre, onde nada se renova, onde tudo permanece estagnado. Ela dizia que a alma estagna onde o símbolo a convida, e o charco, simbolicamente, é um dos ambientes mais perigosos na vida cristã. Representa a falta de movimento para Deus, estagnação interior, ausência de luz renovadora. Ela afirmava: o sapo anuncia estagnação, e um lar cristão não deve parecer um lugar onde a vida interior para, mas onde cresce. Santa Teresa também explicava que, biblicamente, as rãs foram símbolo de praga, invasão, ruído que invade a paz. E embora não fosse supersticiosa, entendia muito bem o poder do símbolo. Ela dizia: o sapo recorda a praga do ruído interior, e o ruído interior é inimigo direto da oração. Por isso, para a santa, ter sapos em casa como animais de estimação, decoração viva ou mesmo estatuetas na sua forma, introduz uma energia simbólica contrária à ordem espiritual que o cristão deve buscar. Ela concluía: o sapo é pequeno, mas o seu símbolo é grande, traz desassossego ao lar. E alertava: não deixeis que a vossa casa seja um charco, ela deve ser uma fonte viva. O sétimo animal que um cristão nunca deve ter em casa é a cabra ou o bode. E aqui é onde a audiência ficará completamente desconcertada, porque a cabra, para muitos, é apenas um animal rural simpático, dócil, até útil. Famílias em zonas rurais criam-nas por leite, companhia ou tradição. Em algumas casas pequenas, versões miniaturas são adotadas como animais de estimação curiosos. Em outras, há estatuetas, enfeites e decorações na sua forma. Mas para Santa Teresa, a cabra era um símbolo espiritual extremamente delicado. Ela dizia: a cabra inclina a alma a olhar para onde não deve. Santa Teresa explicava que a cabra, desde a Bíblia até a tradição cristã mais profunda, tem sido símbolo de desobediência, rebeldia, teimosia espiritual e resistência à graça. Não porque o animal seja mau, ela jamais diria isso, mas porque representa uma atitude interior que afasta a alma do caminho de Deus. Ela afirmava: a ovelha segue a voz, a cabra afasta-se dela. E nesse contraste, ela via uma mensagem espiritual imensa. Para Santa Teresa, o lar cristão é um pequeno rebanho, um lugar onde se aprende a escutar, confiar, obedecer à voz de Deus, ser guiado. Mas a cabra, simbolicamente, traz para o lar uma energia contrária, independência desordenada, resistência,
impulso abrupto, obstinação. Ela dizia: a cabra representa a alma que se quer guiar sozinha. Santa Teresa repetia que o mais perigoso na vida espiritual não é o pecado visível, mas a rebeldia silenciosa, a atitude do coração que rejeita ser conduzido. A cabra simboliza exatamente isso. Ela explicava: a cabra nunca caminha para onde o pastor a leva, caminha para onde o seu impulso a leva. Esse impulso, para a santa, era o inimigo direto da docilidade necessária para Deus trabalhar na alma. Santa Teresa falava com força ao explicar este simbolismo. A cabra é desejo de vontade própria, e a vontade própria é a raiz de muitas quedas. Ela contava que a presença de cabras em lares rurais que visitou antes de entrar no convento transmitia sempre a mesma vibração: inquietação, nervosismo interior, tendência para discutir, impulsos repentinos, perturbação da paz doméstica. Não era culpa do animal. Era o símbolo que encarnava. Ela dizia que a alma se impregna dos símbolos com que convive. E a cabra é símbolo do que o cristão deve combater todos os dias: a teimosia do coração. Santa Teresa afirmava que viver com animais que representam docilidade, como a pomba, o cordeiro, a vaca mansa, até o cão fiel, eleva a alma porque lembram virtudes espirituais. Mas a cabra não. A cabra lembra simbolicamente defeitos: impulsividade, rebeldia, orgulho, obstinação, resistência à mudança. Ela dizia: a cabra não presta atenção, e quem não presta atenção não ouve Deus. Santa Teresa relatava algo que marcou profundamente a sua compreensão espiritual. Numa quinta onde vivia uma família cristã muito devota, havia cabras em currais perto da casa. A família rezava, ia à missa, confessava-se, mas não conseguia manter a paz interior. Havia discussões constantes, decisões precipitadas, mudanças de humor abruptas, palavras ditas sem pensar. Ela percebia uma energia espiritual estranha, uma espécie de inquietação teimosa, uma resistência interior sem explicação. E na oração, compreendeu o poder do símbolo. A cabra não destrói o lar, mas introduz o espírito de teimosia. Santa Teresa afirmava que a teimosia espiritual é um dos maiores obstáculos para se aproximar de Deus, porque impede a obediência, a docilidade, a humildade, a escuta interior, a abertura à graça. Ela dizia: a cabra representa a alma que diz: eu farei o meu, não o de Deus. E essa mensagem, repetida simbolicamente dentro do lar, afeta profundamente quem ali vive. Santa Teresa explicava que o lar cristão precisa de símbolos que lembrem a direção para Deus, não a obstinação que afasta dele. A cabra, na sua figura, recorda a obstinação. Ela afirmava: a cabra é a imagem do coração que endurece, e quando o coração endurece, a oração seca. Para a santa, o mais preocupante era o que ela chamava de energia de contrariedade que a cabra representa. A tendência de mover-se contrariamente à voz de Deus, de resistir à correção, de não seguir o caminho marcado. Ela dizia que o cristão deve caminhar para a luz. A cabra caminha contra ela. E por isso insistia: não convivais com símbolos de rebeldia. Santa Teresa também lembrava que no Evangelho, Cristo separa simbolicamente as ovelhas das cabras. As ovelhas representam a humildade, a obediência, a paciência. As cabras representam a rebeldia, a dureza, o desvio interior. Ela dizia: a ovelha entra no reino, a cabra fica de fora. E afirmava que o lar cristão deve estar cheio de símbolos que inspirem a ser ovelha, não cabra. Santa Teresa concluía com uma frase contundente: a cabra inclina a alma ao ruído da sua própria vontade. E onde reina a vontade própria, Deus não pode reinar. Por isso, para ela, a cabra, mesmo a mais pequena, a mais tenra, a mais domesticada, nunca deveria viver dentro do lar. Santa Teresa dizia que, no final, não se trata de temer os animais, nem de interpretar a criação de Deus como se estivesse cheia de ameaças. Ela jamais teria permitido que uma alma sensível confundisse os seus símbolos com superstições. Para ela, o mundo não era um campo de forças obscuras, mas uma linguagem,
uma linguagem que Deus usa para falar à alma, mas também uma linguagem que revela o que a alma precisa discernir. Ela afirmava: o mundo visível é um espelho, e a alma reflete-se nele. Por isso ela falava de animais que não deveriam viver no lar cristão. Não pelo que são em si mesmos, todos criados e amados por Deus, mas pelo que representam espiritualmente. Cada um desses animais, segundo Santa Teresa, simboliza um movimento da alma que pode afastá-la da paz, da oração, da humildade, da clareza e da graça. E esses movimentos são reais, penetram suavemente, tornam-se parte da atmosfera, afetam a vida interior sem que ninguém perceba. Ela dizia: o que entra no lar entra no coração, e o que entra no coração forma a alma. Por isso, os seus avisos eram fortes. Ela não falava de biologia, falava de espírito. Não falava de perigo físico, mas de disposição interior. Não falava de superstição, mas de vigilância da alma. Santa Teresa acreditava que o lar cristão deve ser um lugar onde se respira luz, onde a presença de Deus encontra espaço, onde a família cresce em paz, onde a oração não é um esforço, mas uma atmosfera, onde os símbolos que convivem com a família ajudam a elevar, não a confundir. Ela afirmava: o lar pode ser uma cela do céu ou um corredor de inquietação, e muito depende do que permitimos entrar. Pessoas, objetos, atmosferas e, sim, também símbolos vivos. Santa Teresa via como alguns animais, pela sua natureza ou simbolismo, despertam no lar energias espirituais que dificultam a vida interior. Vaidade, engano, noite sem luz, dispersão, rebeldia, inquietação, sombra. Estes movimentos da alma são reais. Ela conhecia-os de perto. Lutou contra eles. Venceu-os com oração e ensinou a evitá-los para que o espírito não enfraquecesse. Ela dizia: a alma adoece com o que olha todos os dias. E se o que olha é símbolo de luz, fortalece-se. Se o que olha é símbolo de sombra, cansa-se. Santa Teresa insistia em algo que sentireis profundamente. Não permitais nada no vosso lar que fale a alma daquilo que a afasta de Deus. E aqui é onde o seu ensinamento se torna mais luminoso, mais claro e mais profundo. Não se trata dos animais. Trata-se do coração. Não se trata de criaturas externas. Trata-se de movimentos internos. Ela afirmava: os animais não fazem mal, mas o coração interpreta. E o coração, quando vê símbolos que representam antigas tentações, emoções desordenadas ou vibrações contrárias à paz, confunde-se, agita-se, esfria. Por isso ela dizia: guardai o vosso lar como guardais a vossa alma, e guardai a vossa alma como guardais a vossa oração. Santa Teresa acreditava que o cristão deve encher o seu lar de símbolos que elevem a luz, vida, humildade, serenidade, obediência, paz, e evitar conviver com símbolos que, pela sua natureza, despertam o oposto. Ela explicava: a alma é um campo onde semeamos, semeai símbolos de paz, porque a alma acaba por assemelhar-se ao que a rodeia, e o lar acaba por respirar o que vive nele. Santa Teresa dizia: o lar deve ser uma escola do céu, e nessa escola, cada gesto, cada palavra, cada objeto, cada símbolo e cada criatura tem um papel. Tudo forma, tudo influencia. Tudo educa ou deseduca o coração. Ela afirmava: o cristão deve viver na luz, não nas sombras que se arrastam pelo hábito. Por isso, os seus alertas sobre estes animais são um apelo à vigilância espiritual, não ao medo, não ao julgamento, não à rejeição irracional, mas ao discernimento interior. Porque no final, o seu ensinamento reduz-se a uma verdade: protegei o vosso lar, para que o vosso lar proteja a vossa alma. E ela acrescentava com uma ternura que desarma: Deus habita onde há paz. Fazei do vosso lar um lugar para ele.